Bem-vindos a mais uma aula. Se você já pensou em tempo é dinheiro ou algo assim, e se nós imaginássemos uma economia onde a moeda é lastreada no tempo humano? Isso pode ser uma ideia muito absurda para umas pessoas, talvez nem tão absurda para outras pessoas, mas aqui eu vou te provar economicamente como essa teoria sobre a economia já foi escrita, isso já aconteceu e olha o que nós podemos aprender sobre isso. E eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já viu o filme O Preço da Manhã, que é onde o ator principal, os personagens têm um tempo no seu antebraço é o tempo de vida, quando aquele relógio zera, eles morrem, mas também serve como uma forma de pagamento para as compras, para pagar aluguel, para tudo isso. E aqui eu vou construir a, um, um exercício mental para você entender economia de fato, que isso pode ser sim feito, como já foi feito, e eu vou te dar um argumento muito crível de como isso de fato existe e é feito hoje em dia. Sim, isso existe. Só que aqui tem que desmistificar um pouco sobre o filme. Não é igual no filme, mas sim é possível e sim isso acontece. E quando você entender economia desse ponto de vista, você vai ser um investidor melhor. Você vai investir melhor, porque você vai conseguir tomar decisões melhores. Você vai interpretar o mundo à sua volta de uma forma muito diferente. Porque eu tenho certeza, como a maioria das pessoas pensam, que, por exemplo, o preço, a moeda, é um número, por exemplo, em reais. R$ 100 valem aquele par de sapatos ou algo assim. E se nós medirmos uma moeda que é lastreada no tempo humano e você começar a fazer esse exercício mental, você vai pensar diferente, vai agir diferente, você vai ter um portfólio de investimento diferente, você vai ser uma pessoa que tem uma visão de mundo um pouco diferenciada e suas atitudes e decisões vão ser melhores, inclusive dentro do mercado financeiro, se você for investir. Porque, assim, esse é o terceiro vídeo dessa coleção de Economia do Zero, que é uma playlist aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, que eu vou ensinar a economia de uma forma que você não pensou. São só livros que não são usados em nenhuma graduação de economia, são livros que a maior parte deles não foi traduzido para o Brasil, são conhecimentos realmente raros de economia, mas elevariam o seu nível intelectual assim, absurdamente. E aqui tudo que eu vou falar, já vou dar um antemão para você. Se você estiver desconfiando de que sim, o tempo pode ser dinheiro, eu vou te provar que o tempo de fato é dinheiro, literalmente. Ele é o que serve de lastro para todas as moedas, desde moedas estatais até Bitcoin, tudo o que vale no final das contas é o tempo humano. Esse é o único ativo escasso do mundo. Esse é o único recurso, vou usar esse nome, recurso, vocês vão ver mais pra frente por quê. O recurso escasso, absolutamente escasso do mundo é o tempo humano. Então vamos lá. De onde eu tirei isso? Aqui eu quero dizer que sim, tem um livro do Julian Simon que é The Ultimate Resource, que é o recurso final, o último recurso. É isso. Ele vai falar, ele é um economista, esse Julian Simons, ele é um economista que ele construiu a teoria que sim, a moeda, o que importa, o valor que nós denominamos de moeda, qualquer que seja moeda, dólares, reais, francos suíços, Bitcoin, qualquer valor é lastreado no final das contas no tempo humano, é isso que vale para tudo e para todos. E fora isso, nada mais tem muito valor. Não tem como você denominar valores monetariamente, em termos de um número atrelado a uma unidade de conta, por exemplo, R$ 10, 2 bitcoins, se isso no final das contas não está lastreado em um tempo humano. E aqui você vai entender um pouco e desmistificar de onde vem o valor da moeda, de onde vem o valor do bitcoin, de onde vem o valor em geral. Tem várias teorias do valor. Tem a teoria de trabalho e o valor do Marx, que também tem nada a ver com essa teoria que eu vou falar hoje. Inclusive, se você interpretar é, a teoria de que o tempo que é o que lastreia tudo, você vai ver que a teoria, por exemplo, de valor do Marx não faz sentido. E assim como outras teorias sobre o valor também caem por terra, uma delas é a teoria keynesiana de expansão monetária,
de imprimir dinheiro. Vocês vão me ouvir muito falar sobre Keynes nos próximos vídeos, que eu vou falar mais sobre os economistas. E esse vídeo é para ser longo mesmo. Aqui não é para fazer vídeo igual o TikTok, que duram 30 segundos, te falo uma dica rápida de como investir. Simplesmente, se você quer esse tipo de conteúdo raso, você não vai ser um bom investidor, você não vai investir bem. E aqui olha que eu não estou nem falando de ações ainda. Você primeiro tem que pegar uma base muito grande até começar a ouvir falar de ações, senão você não vai nem entender o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá. Eu já falei que o tempo humano é o único recurso escasso. Com mais tempo, tudo mais que é valorizado pelos seres humanos podem ser criados. Tudo é relativamente escasso, enquanto o tempo é absolutamente escasso. Por exemplo, ouro. Ouro é escasso? Sim, ouro é escasso. Relativamente escasso ou absolutamente escasso? Se você parar para pensar, a primeira vez que o ouro foi usado como moeda tem 6.000 anos atrás. E isso é demonstrado num livro chamado Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson. E 6.000 anos atrás, o ouro já era usado como o dinheiro. Em 1717, 1717, uma data fácil de lembrar, o padrão ouro existiu pela primeira vez na Inglaterra, inclusive pelo Newton, Isaac Newton, o cara da física. Exatamente, esse cara trabalhava com economia. Ele trabalhava no equivalente ao Ministério da Economia da Inglaterra do passado. Então ele foi um dos arquitetos do padrão ouro, olha que curioso. Então o ouro tanto existiu no século XVIII como um padrão oficial do Reino Unido, como já existia há 6.000 anos atrás, quando foi pela primeira vez usado como ouro, como dinheiro na humanidade, e até hoje o ouro tem certo valor. Ou seja, bota aí 6.000 anos de história, e mesmo assim tem mais ouro sendo escavado todo dia, tem produção anual de ouro até hoje. 6.000 anos depois da humanidade dar valor a esse ouro, até hoje se acha mais. E você pode pensar, nossa, tá, ele é escasso, mas ainda existe, mais são extraídos. Beleza, o que garante a maior extração dos recursos escassos? É o tempo humano. Por quê? Porque a escavação de ouro, aqui eu estou usando ouro como exemplo, mas você pode pensar como petróleo, como prata, cobre, qualquer outro metal, qualquer outro recurso que seja considerado escasso. Primeiro, a escassez deles é uma função do tempo humano. Quanto tempo a humanidade está disposta a trocar para inovações naquela área, em aumento de produtividade naquela área, construir máquinas para aumentar a produção naquela área, por exemplo? Isso é muito. O ouro é um exemplo muito bom, porque como o ouro vale mais, as mineradoras de ouro produzem mais. Obviamente porque tem mais demanda por aquele metal, logo tem um incentivo maior a você escavar mais. Tá valendo a pena no custo-benefício de você comprar mais máquinas, contratar mais pessoas para fazer uma produção maior naquela mineração de ouro. Porque quanto mais fundo você vai na escavação de minas de ouro, achar petróleo, qualquer coisa, fica mais caro. Dependendo do lugar que você tem que ir para escavar e fazer uma extração de petróleo, é mais caro. Então só se verifica essa possibilidade quando o preço do ativo aumenta. Porque aí você sabe que, beleza, eu vou ter um custo maior, mas quando eu vender, após o processo de produção, eu vou ter um faturamento maior, porque esse recurso escasso está valendo mais. Então, conforme ele sobe de preço, tem uma maior demanda por esse ativo escasso, seja ouro, petróleo, qualquer outro, maior incentivo para maior produção. E o que impede que a produção tenda a aumentar mais e mais? É o quanto os seres humanos demandam por aquele ativo, quanto eles estão dispostos a passar a vida estudando sobre aquilo para aumentar inovações e descobertas sobre novos usos do petróleo, por exemplo. A cada novo uso, a cada nova ideia, aumenta a demanda por algum ativo ou outro. Então, com o preço subindo por essa maior demanda,
a oferta é incentivada, você tem um maior incentivo a escavar e procurar tal tipo de recurso. Então, por isso que os ativos que são escassos, eles até hoje não acabaram, por mais que você tenha pessoas alardeando a finitude dos recursos desde 1800. E não é literal, não é figurativo que eu estou falando, é literal. Por exemplo, tem a famosa armadilha malthusiana. É que Malthus, lá em muito tempo atrás, estamos falando de 3 séculos atrás, ele já falava, olha, a humanidade vai continuar crescendo a níveis geométricos, os recursos vão continuar crescendo a níveis aritméticos, então daqui a pouco vai tudo para o espaço. Por quê? Não tem tantos recursos para sustentar tanta gente e vai ter um colapso social. E esse colapso nunca veio. E essa ideia não é nova na humanidade. Porque a Revolução Industrial veio no meio do caminho e agora você cresce a produtividade dos recursos maior do que o crescimento da humanidade. Quanto mais pessoas existem, mais ideias acabam surgindo, mais tempo humano é colocado na produção de determinados recursos, fazendo com que mais sejam extraídos, mais sejam produzidos. E lembrando que esses recursos só são meios. Ninguém quer o recurso em si. Você não quer o petróleo porque é o petróleo. Você quer o petróleo porque ele pode ser transformado em energia, combustão. Você quer fazer com que tenha gasolina para o seu carro andar. No final das contas, você quer o carro andando. Não é o petróleo. O petróleo é só um meio de chegar ao valor final. Logo, se seu carro andar, porque, sei lá, se você botar lama no seu carro e o carro andar, você vai se dar por satisfeito se tiver um custo-benefício, se tiver uma certa potência. Enfim, você quer o objetivo final. Conforme a humanidade progride, novas ideias surgirão e os recursos serão usados em novos meios ou novos recursos serão empregados substituindo recursos antigos. Imagine que você tenha o exemplo do urânio, por exemplo. Você volta 300 anos atrás, o urânio não vale nada. Por quê? Porque você não sabe como usar. Como ele pode ser um recurso se você não tem uma demanda por ele? Mas aí a física avança, agora tem física nuclear e agora você pode usar o urânio para transformar em energia. Porque agora existe a energia nuclear, existem reatores, existe um conhecimento sobre o uso de como transformar aquele recurso bruto em uma utilidade humana. Pronto, agora que esse conhecimento veio, agora o urânio tem valor. Ele é um recurso considerado escasso, porque ele tem uma finalidade. E agora não é só o petróleo produzindo energia, também tem outros recursos como o urânio. Antes o ouro era supervalorizado porque ele era usado como moeda, então tudo tinha que ser passado por ele. Por exemplo, na época do mercantilismo lá, que começava as navegações inglesas, eles queriam vender coisas, você pegar ouro e voltar. Isso tem muito a ver com a mentalidade da época, por exemplo, que o Portugal fazia isso no Brasil, a Inglaterra fazia isso, porque eles achavam que riqueza era estocar o ouro, estocar a moeda da época. E hoje você pode ver que tem outras moedas que não tem nada a ver com ouro. Por exemplo, o dólar americano, que não tem lastro em ouro desde muito tempo. O real, muito menos, que o real já não tem lastro em ouro, tem lastro em nada também. Então, nem tudo agora precisa ser passado pelo ouro. Então, agora o ouro não é mais o objetivo final. Ele é só um dos objetivos. Você pode ter dinheiro, mas você pode ter acumulado Bitcoin. Você pode ter acumulado dólares. Você pode ter acumulado euros. E não necessariamente o ouro como era há um século atrás. Mais de um século atrás, na verdade. Enfim. E isso é uma geração de abundância. Os recursos não são escassos, você pode ver pela abundância. E, por exemplo, o Julian Simons, que é o autor do livro que eu estou me baseando aqui, ele, como eu falei, ele tem um livro chamado The Ultimate Resource, e ele tem tanto o 1 quanto o 2, tem dois livros sobre esse tema. E ele falou que tudo sempre vai ficar mais barato, porque a gente sempre produz mais dele, então essa abundância que você acha que é impossível, porque você acha que os recursos são escassos. Então toda vez que a humanidade aumenta, os recursos não, você vai ficar achando que a gente está empobrecendo, mas é muito o contrário. A abundância sempre vem, sempre é a mais abundante. E ele escreveu um livro, esse livro que eu estou falando no passado, e ele ficou muito famoso por ele ser muito otimista.
E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, justamente porque o primeiro vídeo dessa playlist é Seja um Otimista Racional, que é um outro livro que te bota no trilho para você ter a mentalidade de economia da abundância, a economia que o mundo só melhora, a economia que não é falada, a parte da história que não é contada, que a mídia, o jornal, tudo quer te mostrar uma tragédia que aconteceu ontem, olha o que o fulano político disse, olha o que aconteceu ontem na guerra, em alguma tragédia que te chame muita atenção, mas no fato a humanidade só melhora, e tudo que é positivo não vou te falar, é a história não contada. Senão não tinha como vender uma tragédia. Imagina se o jornalista chega e escreve na primeira capa de algum jornal: hoje é mais um dia comum. Ontem foi mais um dia comum na história da humanidade. Ninguém vai clicar porque é comum. Tem que inventar uma coisa, normalmente uma tragédia. Então aqui é a história não contada, a economia não contada, que é a parte otimista da humanidade. Tá, voltando a falar do Julian Simons, ele fez uma aposta de 1880 a 1890, ficou muito famosa, que tinha um crítico achando que a humanidade ia piorar. Ah, o clima vai piorar, os recursos vão piorar, todo mundo vai empobrecer. Ele era pessimista. E eles fizeram uma aposta. Olha, você está dizendo que os recursos são escassos. Eu acho que eles são abundantes. Vamos fazer uma aposta. E vamos medir tudo pelo que importa, que é o tempo humano. Ou seja, quanto uma hora de trabalho, compra em produtos, serviços, quanto a sua riqueza ela é medida. Então ele começou a mapear tudo baseado, lastreado no tempo humano. Tudo baseado no tempo humano. E adivinha o que aconteceu nessa aposta? Eles escolheram 10 metais. O pessimista pôde escolher os 10 metais que ele julgava serem escassos, logo eles ficariam mais caros, porque quanto mais você usa, menos deles sobram, logo eles ficam mais caros porque eles são mais escassos. E quem é otimista, quem está do lado do otimismo racional, a economia otimista, pensa pelo contrário, não. Quanto mais a humanidade cresce, não é que os recursos ficam escassos. A humanidade crescendo tem mais ideias, mais produtividade, mais tempo humano, mais pessoas trabalhando na produção daquilo, tem aumento de produtividade, logo somos cada vez mais eficientes em usar aqueles recursos, inclusive somos mais inteligentes em extrair mais daquele recurso, porque agora com uma tecnologia extra, com métodos extras, com inovação científica extra, temos mais formas de extrair aquele recurso que antes era impossível. Por exemplo, tente explorar petróleo na mão, cavar com a mão. Você nunca vai fazer. Mas se a humanidade se desenvolver a ponto de conseguir construir maquinário apropriado, agora você consegue extrair mais petróleo. Por quê? Porque você está mais inteligente, como a espécie está mais inteligente a ponto de construir uma máquina, que essa máquina vai extrair o petróleo. Então, isso é de uma certa perspectiva é óbvio. Essa aposta de 1980 até 90, todos os 10 recursos escassos foram barateados em termos do tempo humano. Isso foi um choque muito grande, porque várias revistas da época estavam acompanhando essa aposta. O que iria acontecer com essa aposta? O pessimista ia ganhar e ia provar que os recursos são de fato escassos pelo tempo humano, que é a moeda que vale, segundo o Julian Simon. E o Julian Simon ganhou a aposta. Ou seja, todos os recursos escassos aumentaram a produção, ficaram mais baratos se medidos pelo tempo humano. Então você pega o salário médio, você pega quanto está valendo o recurso e você vê a variação real do preço do produto. Tudo ficou mais barato, né, naquela década. E isso fez os economistas ficarem curiosos sobre isso. Criaram um índice chamado Julian Simon Index, o índice do Julian Simon, que é pegaram as 50 commodities, as 50 commodities mais valiosas, mais utilizadas pela humanidade, aqui ouro, cobre, prata, petróleo, tudo, 50, e mediram sempre pelo tempo humano, o valor do tempo humano. Então você sabe, por exemplo, quanto da sua hora de trabalho está tendo em poder de compra, que é o que de fato importa. Porque se você medir, como a maior parte das pessoas, você mede tudo em moedas nacionais, pô, imagina você nasceu no Zimbábue, nasceu na Venezuela, você mede tudo e você pensa
pela moeda nacional. A moeda nacional, de uma década para outra, vai a zero, não vale nada. Sua unidade de conta não vale nada. Então você tem que medir pelo que importa, que é o que de fato é escasso. Hoje a moeda mais escassa que tem é o Bitcoin, gostem ou não, e a coisa mais escassa que o Bitcoin é o tempo humano, porque é a escassez em si. Ela é o que vale. A escassez do tempo humano. Só isso vale. Beleza. Esse indicador do Julian Simons, ele mostra algo que iniciou na aposta e que é medido até hoje. Tem um índice de 1980 até hoje, até 2020, se eu não me engano, que tem a atualização desse índice. E o que aconteceu? Eu tenho aqui só anotado para não errar os números. 75% de queda no valor das 50 maiores commodities do mundo, medidos no tempo humano, de 1980 a 2020. 1 hora de trabalho, hoje compra 4 vezes mais. A abundância dobra a cada 20 anos. Se você parar para pensar pela moeda que importa, que é o tempo humano, ou seja, naquele filme que eu falei no início do vídeo, que o tempo é o dinheiro, literalmente é o dinheiro naquele filme, isso aconteceria. A abundância dobra a cada 20 anos. E essa abundância está acontecendo debaixo do seu nariz, só que você não vê, porque você vê o preço da gasolina em reais. Mas você está vendo o preço da gasolina em reais, e quando ela varia, a variação veio da gasolina ou dos reais? Porque a nossa moeda também tem variação. Em 1994, R$1 valia $1. Em 1999, R$1 valia 50 centavos de dólar, ou seja, o dólar chegou a 2. Aí depois chegou a 3, aí chegou a 4, aí chegou a 5. Olha, caiu 80% o valor do real. Então, quando você olha algo medido em reais, e esse preço só aumenta, quer dizer que o ativo em si, o recurso, é escasso e está ficando mais caro, ou a sua moeda está desvalorizando? Você não consegue saber isso se você ficar medindo por moeda que pode ser infinitamente impressa. Você não vai conseguir enxergar o mundo com a lente correta. Por isso que eu falo que você tem que ter essa noção daqui de economia um pouco diferenciada. Você não vai ter uma aula de economia, eu sei que eu fiz a graduação de economia, você não vai ter uma aula de economia que vai te ensinar a olhar a moeda como dinheiro, como lastro do dinheiro. Não é a economia mainstream por aí. E isso vai distorcer sua lente. Porque digamos que você vai distorcer como você enxerga, porque na sua cabeça tudo vai ficar mais caro, porque você está olhando em moeda nacional. Se você vê pelo que importa, que é algo escasso, o seu tempo, tudo vai ficando mais barato, como é o índice do Julian Simons, medindo todas as commodities, 50 commodities mais negociadas, tudo ficando mais barato em termos de tempo. Ficou 75% mais barato nos últimos 40 anos. Uma abundância de dobrar a abundância a cada 20 anos. Olha que trajetória otimista estamos. Mas você nunca vai observar o mundo melhorando à sua volta se você estiver dando atenção ao jornal pessimista, medindo tudo por moeda nacional. Não é porque você está no Brasil que você tem que olhar tudo em reais. Você tem que pensar diferente. Você tem que pensar... uma coisa que eu fiz. Eu comecei a medir meu salário em dólares e em euros. E em Bitcoin, mas esquece o Bitcoin. Em dólares e em euros. Primeiro, porque eu estudei fora, eu estudei na Finlândia, então eu tive uma parte da minha vida que o aluguel que eu pagava era em euro, que minha alimentação era em euro, sim, lazer era tudo em euros, então eu tive a necessidade de converter os reais que eu tinha e medir em euro, obviamente, para eu conseguir fazer o acompanhamento do meu custo de vida. E eu pensei assim, voltei para o Brasil e eu continuei fazendo isso, continuo medindo em euros, simplesmente para ter uma noção. Eu estou trabalhando mais, meu salário está caindo? Se eu quiser, por exemplo, viajar para a Europa, eu estou mais rico ou mais pobre com o tempo? Então é uma ótica diferente, porque você pode muito bem ter um salário em real aumentando e seu salário medido em dólares diminuindo. Ou seja, perante aos olhos do mundo, em padrões internacionais, você está ficando para trás. Várias outras nações estão passando à sua frente. Se seu trabalho fosse empregado não no Brasil, mas em outro país, você estaria com uma vida muito melhor, e é isso que importa. Seu tempo humano é escasso, você tem que empregar esse tempo da melhor forma possível, que às vezes a melhor oportunidade não está no país que você nasceu. Você tem que ter a coragem de admitir isso, e você tem que saber medir. Porque se você ganha
R$ 2.000, seu salário foi para R$ 3.000. Só que a moeda cai 50% em valor, como já aconteceu algumas vezes na história do Brasil. E olha, eu não tô falando nem do passado de hiperinflação da década de 80, tô falando do passado recente. Teve uma mega desvalorização, por exemplo, do real em 2015. Tem 9 anos isso. Você estava vivo muito provavelmente. Olha, esse conteúdo aqui não é para criança, então provavelmente você já estava vivo. Você já era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo em 2015. Despencou o real em 2015. Em 99 foi o ano que eu nasci, então posso falar que eu vivi isso. Teve uma maxi desvalorização do real em 1999 no verão. O dólar foi de 1 para 2, ou seja, a moeda R$ 1 valia $1, agora R$ 1 vale 50 centavos de dólar. Essa é a proporção inversa, obviamente, a matemática não falha. Então, o que quer dizer? Sua moeda simplesmente caiu pela metade no poder de compra do dia para a noite. Foi o que aconteceu. Então, durante a minha vida, isso aconteceu 2 vezes. Eu lembro que em 2015 aconteceu algo parecido, em 1999 eu já era vivo, então posso falar que aconteceu durante a minha vida, por mais que eu era um bebê, mas isso aconteceu e provavelmente isso vai acontecer mais vezes. Isso aconteceu, olha que curioso, agora que veio isso na minha cabeça, isso aconteceu no Egito mês passado. Estou gravando esse vídeo aqui em março de 2024, então em fevereiro de 2024 aconteceu isso no Egito. Simplesmente os egípcios acordaram e o governo decidiu desvalorizar a moeda em 50%. Literalmente do dia para a noite. Isso aconteceu, não estou falando de décadas passadas quando o ser humano ainda não era desenvolvido. Não, estou falando do século XXI, 2024. Isso aconteceu, poderia ter sido você, se você tivesse nascido no lugar errado. Então você tem que pensar pela moeda que importa, que é o tempo humano. Você tem que medir tudo pelo seu tempo. Então se você ganha, R$ 3.000, quanto vale minha hora de trabalho? Começa a pensar, o computador que eu quero são tantas horas de trabalho. E você começa a acompanhar, o valor de 10 anos atrás do meu trabalho e daquele computador que eu queria na época, eu tô ficando mais rico ou mais pobre? É assim que você deve medir tudo. Mas, beleza. Então o que eu falei a abundância ela é medida pelo tempo humano. Tudo está ficando mais barato, mais abundante há muito tempo. Então estamos medindo isso desde 1980 com esse índice, para você ver que o mundo está melhorando, você está melhorando, só que na hora de investir você tem que fazer um custo de oportunidade. Porque a produção dos recursos sempre é um custo de oportunidade. Por que uma empresa ela vai investir em mineração de ouro se agora o mercado tem uma demanda por prata? Então, a abundância do ouro, da prata ou de qualquer outra commodity não está ligada à escassez absoluta do ativo em si, mas à demanda dele relativa às outras coisas que a empresa pode fazer ou que o ser humano por trás daquela empresa decidiu fazer. Por exemplo, uma mineradora, ela trabalha com minas e ela vai querer tirar ouro. Mas essa empresa, ela poderia estar, sei lá, minerando outros minérios, minerando outros ativos. Então depende da demanda por aquele ativo. Então, se o ouro para de crescer em termos de produção anual e de estoque do ouro, não quer dizer que o ouro está mais escasso. Talvez tenha outras coisas valendo mais a pena para que empresas empreguem seus funcionários, seus maquinários, para desenvolver mais. Então, quando você olha o ouro não crescendo muito ano após ano, ele cresce mais ou menos a 2% ao ano, não quer dizer que ele é escasso, então é difícil de tirar, não. Quer dizer que o tempo humano é escasso e por isso as empresas estão usando seu maquinário, seu tempo em outras coisas. Então, o preço das coisas não são as coisas em si, é o tempo humano usado por trás dessas coisas. Então você tem que pensar assim, o tempo humano é o que vale. Então isso quer dizer que o preço das coisas tende a sempre ir para baixo. Tudo tende a sempre ficar mais barato. Tudo sempre tende a ficar mais barato. E isso é maluquice ouvir de quem nunca parou para estudar economia, nunca parou para estudar esse tipo de economia, que é uma economia paralela ao oficial ensinado no Brasil. Lembrando que esse livro, por exemplo, que eu estou citando, nem tradução para o português tem, desde a década de 80, não traduzindo para o Brasil, você não vai encontrar na livraria aqui. Seu professor da faculdade não vai te ensinar esse livro porque não está no currículo oficial para ser ensinado. Enfim,
É a história não contada do mundo e a economia paralela que também não é ensinada. Beleza, tudo vai ficar sempre mais barato. Tudo sempre vai ficar mais barato. E isso vai de acordo até com um livro mais recente, não só esse autor falando. Se você já estudou um pouco sobre o Bitcoin, por exemplo, o autor do livro O Padrão Bitcoin, ele escreveu um terceiro livro que é chamado Principles of Economics. Nesse livro, ele tem um capítulo dedicado a isso também, que esse livro é incrível para saber sobre economia, Principles of Economics. Eu terminei esse livro e tive essa ideia desse vídeo justamente naquele livro, e não tem tradução para o português também, só para você ter uma ideia de que vários conhecimentos úteis não chegam no Brasil tão cedo, chegam com atraso. Se chegarem, na verdade. Beleza. Tem um outro livro também chamado O Preço da Manhã, que é muito engraçado porque é o mesmo nome do filme. O filme se chama O Preço da Manhã e a versão brasileira desse livro também se chama O Preço da Manhã. E ele fala a tese de que a tecnologia ela é deflacionária, você faz mais coisas com menos pessoas, com menos recursos, logo tudo barateia, você aumenta a produção em massa e isso vai tornar tudo mais barato, independente da impressão de dinheiro que você fizer. Porque a deflação tecnológica seria tão brutal que mais do que compensa a impressão de dinheiro que o seu governo está fazendo na sua moeda. E se você tiver uma moeda mais escassa ainda, que não pode ser infinitamente impressa, você vai se beneficiar muito mais desse padrão de vida maior. É a tese do autor. Não à toa, ele é um investidor de Bitcoin, ele, ele é um otimista racional também, que vê o mundo sempre pela parte otimista, e ele acha que o mundo vai ter deflação. Vou botar aqui a capa desse livro, é um livro rápido de ler, é um livro barato, se não me engano foi R$ 20 na Amazon quando eu comprei, e tem tradução para português sim, esse é um dos livros que tem. Então aqui, nesse vídeo, eu estou me baseando em 3 livros, que é o Preço da Manhã, Principles of Economics e The Ultimate Resource, do Gina Simons. E essa é a economia real, assim, que não vão te ensinar em nenhum outro lugar. Beleza, mas tem um pouquinho mais. Vamos falar agora dos impactos na civilização sobre essa forma de pensar, essa forma de agir. E tem um conceito muito importante que é o conceito de preferência temporal. O que é uma preferência temporal? Preferência temporal é você troca o prazer de hoje por um futuro melhor. O quanto você está disposto a não sair na sexta-noite, no sábado à noite, para gastar o final de semana estudando algo para que seu futuro seja melhor. Por exemplo, vamos trazer isso para um caso real. Durante 6 meses, você não sai no final de semana, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Você vai passar o final de semana estudando 10 horas de programação. Você não sai na sexta-noite, você dorme cedo, descansa. No sábado você gasta 5 horas estudando programação, no domingo você estuda 5 horas de programação, você faz isso durante 6 meses. Eu te garanto que no final de 6 meses você vai saber programar alguma coisa a ponto de colocar lá programação básica no seu currículo. Python básico no seu currículo. Eu falo Python porque é a linguagem que eu sei programar. E é a linguagem mais utilizada e demandada dentro do mercado financeiro, que é onde eu trabalho. Então, 6 meses você já tem um Python básico. Seu currículo já vale mais dentro dessa indústria, mercado financeiro. Se sua indústria for outra, por exemplo, o exemplo seria outro. Mas eu estou dando exemplo do que eu fiz, que eu aprendi Python e eu trabalho no mercado financeiro. Olha, você trocou o prazer momentâneo dos finais de semana no presente por uma situação futura melhor. E cada sociedade tem um padrão de troca. O quanto as pessoas estão dispostas a trocar o hoje pelo amanhã. E tem um autor chamado Hans Hermann Hoppe que ele fala que esse é o processo da civilização. Toda vez que as pessoas começam a racionalmente abrir mão do hoje para pensar no futuro, a civilização progride, melhora. Por quê? Porque agora nem tudo que eu produzo eu consumo. E amanhã eu tenho que produzir de novo para consumir tudo. Agora eu produzo, eu tenho um excedente não consumido, eu posso trocar com meu vizinho. Ele pode trocar comigo. Agora nós dois saímos ganhando, estamos melhor. Nós temos um interesse em não ser violento para roubar a coisa das outras, roubar as coisas de uma pessoa de outra. Por quê? Porque você sabe que produzindo é a forma mais rápida e eficiente de ter as outras coisas.
Ele foca em produzir, eu foco em produzir. Nós dois não consumimos tudo que nós podemos hoje, porque sabemos que amanhã podemos trocar com o nosso vizinho. E ele também não consumiu tudo. Você pode pensar em consumo como gastar todo o seu dinheiro, gastar todo o seu tempo, que é o que importa, é o tempo como moeda. Então, o quanto você gasta de tempo em festa, em bar ou qualquer coisa, e aqui não é um julgamento moral, cada um faça o que quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Se quiser não ouvir o que eu tô falando e simplesmente ir pra festa segunda e sábado e passar o domingo de ressaca, faça isso, eu não ligo. E, enfim, esse é o processo da civilização. Quando você troca hoje pelo próximo final de semana, é um passo no progresso da humanidade. Quando você troca hoje pelo próximo mês, você já está um pouquinho melhor. Quando você troca hoje pelo próximo ano, pela próxima década, é uma coisa. E as sociedades que evoluíram mesmo, enfim, tinham pessoas pensando no próximo século, sabe? Talvez na realidade brasileira seja impensável, porque eu não sei se a gente tinha pessoas, eu não lembro de casos de pessoas que façam essa troca temporal de séculos, mas no resto dos países eu tenho casos. Por exemplo, lá na Finlândia, na independência da Finlândia contra a Rússia, tinha um soldado que ele era um sniper muito bom e ele se vangloriava de ter ajudado a Finlândia a matar os inimigos. E ele pensava naquilo, ele ficava deitado debaixo da neve, escondido com uma sniper. Ele ficava pensando, tipo, no futuro do país daqui a um século, quando a gente for independente. Aqui no Brasil, eu não sei se tem equivalentes a isso. Nos Estados Unidos, os Founding Fathers, as pessoas envolvidas com a Declaração de Independência Americana, eles ficavam falando sempre nos próximos séculos do país após a independência. Então eles lutavam por algo no presente, podendo morrer em guerra civil, pensando no próximo século. Tem pessoas que agem assim. Então esse é um progresso da humanidade. E o que influencia nesse progresso da humanidade, que é a preferência temporal, que é enxergar os custos de oportunidade e o que você pode fazer à sua volta com o tempo, porque você tem que ter uma mentalidade diferente. Por quê? Por exemplo, vamos pensar tudo como moeda, não tempo, mas moeda como você considera moeda hoje, o padrão. Se eu tenho um salário, compro determinadas coisas no mercado. Se eu esperar um mês, as coisas estão no dobro do valor, qual o racional? É eu gastar tudo hoje, porque daqui a um mês vai estar tudo o dobro do valor. Então, vai fazer fila, vai ter briga no mercado, porque está todo mundo querendo consumir no primeiro dia. Nos outros dias não vai ter fila, não vai ter gente lá comprando, porque todo mundo foi no primeiro dia. Nesse primeiro dia vai ter caos, vai ter confusão, vai todo mundo querer estocar o carrinho, não vai ter tudo para todo mundo no mesmo momento, vai ter briga pelos recursos que aparentemente são escassos. Olha isso, você acha que são escassos, por isso você está querendo o máximo, você está estocando. Mas o valor deles não muda. O que muda é o valor do dinheiro no tempo. Então, quando a moeda se desvaloriza, você acha que os recursos à sua volta são escassos. E você vai ficar, o petróleo vai acabar, o ouro vai acabar. Se a gente não mudar para carro elétrico, o petróleo vai acabar e vai ter um caos social. Olha como tudo vai ser ruim no futuro. Mas não, é só a mentalidade de olhar tudo chamado padrão Fiat, é um padrão convencional. Também estou fazendo alusão a um outro livro. Enfim, mas tudo sempre tende a melhorar. E uma coisa que se você entender tudo lastreado no tempo humano, quando uma pessoa comete um ato de assalto, você está roubando o tempo humano alheio. E se você tem direito à vida, o assalto já é moralmente condenável, por mais que pessoas tentem relativizar isso. Então você vai ver uma ética diferente os assaltos. O crime contra a propriedade privada alheia. Então, por exemplo, não à toa, já que o tempo é a moeda que importa, o tempo é a escassez final de tudo, o tempo é a medida de todos os recursos à sua volta. Quando os recursos à sua volta são atacados, você tende a não produzir para o futuro, porque você tem medo de trocar seu tempo hoje por um futuro melhor e esse benefício ser tomado de você à força.
Então, lugares que faltam com segurança, eles não se desenvolvem. Países sem segurança nunca foram desenvolvidos na história da humanidade. Os países só se desenvolveram com segurança. Nunca aconteceu um caso contrário a esse. O local ser muito perigoso e do nada se desenvolveu. Não, isso nunca aconteceu. E eu falo aqui de perigo porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu já vi muito assalto, já sofri muito assalto, eu sei o que é isso. E já morei também ao mesmo tempo na Finlândia, que é o lugar mais seguro do mundo. Então eu já vi as duas realidades. Você vê que é uma diferença. É impossível se desenvolver em local perigoso. É por isso que hoje eu não estou mais no Rio de Janeiro, vim para o Paraná. E a criminalidade aumenta junto com o tempo, porque você vê, se você tem uma mentalidade que o tempo não é o dinheiro, você faz a troca inversa da preferência temporal que melhora a sociedade. Por exemplo, você faz algo hoje que vai piorar o seu futuro. Por exemplo, você pode cometer um ato criminoso hoje em troca de talvez ser preso e gastar seu tempo no futuro, ao invés de gastar seu tempo no presente e melhorar o seu futuro. É o inverso do progresso da humanidade. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de ver os recursos à sua volta como escassos. Logo, a forma de eu conseguir é tirando do outro, porque não existe o bastante para todo mundo. E isso só acontece quando a moeda se desvaloriza tanto a ponto de todo mundo querer comprar muito e estocar, a ponto de você não conseguir pensar no futuro, porque você não vê as coisas barateando em termos nominais, você vê tudo crescendo um valor, então você, olha, eu tenho que fazer tudo hoje porque amanhã vai estar mais caro, na mentalidade de moeda nominal convencional governamental. Mas se você pensar tudo em questão de tempo, o que eu tenho hoje do meu tempo vai comprar muito mais amanhã, você tem uma urgência menor para adquirir esses recursos. Você tem uma preferência temporal diferenciada. Você abre mão da festa hoje para ter uma festa daqui a um ano, e nesse um ano de diferença eu aprendi a programar, eu aprendi inglês, eu melhorei meu currículo de alguma forma. Sabe? Você faz essa troca na sua cabeça quando você enxerga um mundo diferente. Por isso que aqui é uma ordem das coisas que eu estou gravando. O primeiro vídeo foi o otimista racional. Você primeiro vê o progresso da humanidade como um todo. E porque você tem que ser a parte que pensa positivo sobre o futuro. Você não pode ter pessimismo na sua cabeça, principalmente se você quiser aprender economia para ser investidor. Se você for um investidor, você quer pensar no futuro como algo melhor. Logo, você investe no futuro. Se você é investidor e tem pé atrás com o futuro, você é pessimista, você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai vender seus investimentos no pior momento. Que vai vir uma crise, vai cair tudo, você, opa, o mundo está piorando. Igual eu imaginava que isso ia acontecer. Aí você tem a mentalidade racional de sair e tirar seus investimentos, vender na hora errada, porque você não quer fazer parte desse futuro pessimista que entrou em recessão, que está caindo. Olha, então você tem que entrar nos investimentos com a cabeça de um otimista racional, aprendendo a economia que é positiva sobre o futuro e estudando a história não contada. Que essa história não contada é a história do progresso da civilização, que não é o que está no jornal hoje. Se você abrir no jornal hoje, tem certeza que 90% vai ser negativo. Inclusive, eu vou fazer aqui duas recomendações. Três. A primeira é um filme da Netflix chamado O Paraíso, que é um local onde, para você conseguir um empréstimo, você tem que doar seu tempo. Então, é parecido com o filme O Preço do Amanhã, onde as pessoas têm um tempo no antebraço. É um filme onde a moeda é a moeda normalmente, mas para você ter mais dessa moeda, você tem que abrir mão do seu tempo. Isso faz muito sentido. Também nessa perspectiva de o tempo que é o que vale. Beleza. As outras duas recomendações é que tem um site americano chamado humanprogress.org. É o progresso da humanidade.org. Essa é a finalidade. Eles têm todas as estatísticas de ser um otimismo na humanidade. Por exemplo, queda da mortalidade infantil, queda da criminalidade, aumento do PIB per capita por país. Por exemplo, tem as estatísticas globais, as estatísticas nacionais, pelo tempo que você quiser medir, na última década, no último século. Tem tudo de bom que está acontecendo na humanidade lá. E os artigos, as notícias que eles soltam, são só notícias positivas. Por exemplo, o cientista tal descobriu a cura para XYZ. Tal invenção foi feita.
o preço daquilo diminuiu. É só coisa boa. Então você começa a ser influenciado positivamente as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E tem a outra recomendação e final para terminar isso aqui, já são 45 minutos de gravação. Tem um perfil no Twitter que vocês têm que seguir, além do meu, claro. O perfil se chama Pessimists Archive. A tradução é o arquivo dos pessimistas. São só prints de pessoas sendo pessimistas no passado e para você ver que elas estavam erradas. Por exemplo, tem fotos de jornais da década de 70 falando, olha, o futuro e tal coisa vai acontecer, fala uma tragédia. Aí agora, 50 anos depois, a gente tem a foto daquele jornal e você vê que não aconteceu. Tudo que era um pessimista estavam errados. Então são só erros dos pessimistas do passado, o que te fortalece na crença de que os pessimistas estão do lado errado da história. Você tem que ser otimista. Todo mundo que apostou no fracasso da humanidade errou. 100% das pessoas que falaram que a humanidade ia acabar por algum motivo, por causa de outro, de pandemia, de ataque, de guerra nuclear, 100% erraram. Porque a humanidade está aqui há milênios. Então 100% das pessoas na história do mundo que foi pessimista contra a história da humanidade erraram. É um track record, é uma história difícil de apagar. Por isso que é a história não contada. Então, enfim. Eu citei o processo da civilização, que é um conceito do Hans Hermann Hoppe, que fala da preferência temporal, e ele também tem um livro resumindo a história da humanidade de uma forma não contada, que é um adendo curioso, que eu deveria ter falado sobre esse livro no primeiro vídeo de Otimismo Racional. O Otimismo Racional é um livro, o Otimista Racional é um livro, e tem um outro livro do Hoppe, que é chamado Uma Breve História da Humanidade. É um livro curtinho também, deve ter umas 100 páginas, se lê em 2 dias. Também serve para a história da propriedade privada, a revolução agrícola, até chegar na revolução industrial e como o mundo está numa melhora. Então também faz parte dos livros recomendados da história não contada da humanidade, que aí sim, e você pode estar pensando, cara, por que isso aqui me influencia na minha vida de investidor? Porque para você ser investidor, você tem que saber economia. Para você saber economia, você tem que estudar coisas que não são investimentos. Você tem que saber da revolução industrial. Senão você não sabe o futuro da humanidade, se você não sabe as coisas que a humanidade passou antes e você tem uma visão da economia de forma diferenciada. Por exemplo, medir tudo pelo tempo. Agora você vê tudo como uma infinita abundância, que é totalmente diferente de ver tudo como escasso. Enfim, esqueça a palavra escassez na sua cabeça, o mundo é maravilhoso, só está melhorando. E é isso. Não acho que o futuro vai ser ruim, o futuro só melhora em todos os tempos, em todos os países, a qualquer momento. Se tá piorando, é porque uma hora ou outra vai ser consertado. Isso já provei no primeiro vídeo. E até a próxima aula.